O assunto do momento que a internet agora passou a chamar a atenção é um projeto de lei de um deputado do Rio Grande do Sul, Marcel Van, alguma coisa, não lembro bem, em que lá diz escola sem partido. Já acho estranho o nome desse projeto porque aí o pressuposto que as escolas têm partido, né? E entre as muitas coisas que ouvir apoiando esse projeto, ouvi, por exemplo, um rapaz que se diz professor, não o conheço, mas pelo menos assim ele se identifica, e ele diz assim: ainda bem que eu não fui doutrinado na universidade a se tornar um esquerdista, porque o que predomina nas universidades do Brasil é a filosofia de esquerda, em tudo quanto é lugar. E eu fiquei pensando, que interessante, até um cara de direita admite que o berço das filosofias de esquerda são as universidades. Que legal, já nasce em berço esplêndido. Qual é o berço das filosofias de direita? É as academias de boxe? São as escolinhas de futebol? É lá que nascem as filosofias de direita? Porque as de esquerda, a gente já sabe, é nas universidades, que depois ramifica para as escolas. Olha que coisa tremenda. Esse projeto de lei desse deputado prevê a proibição dos professores para que eles falem de política dentro do espaço da sala de aula. Claro que ele é um deputado estadual e isso já chegou para Brasília. Alguns deputados federais já estão também aí trazendo, levantando essa bandeira. A ideia é que, dentro da sala de aula, o professor seja proibido de falar em assuntos políticos, porque, no entendimento deles, os professores das escolas são predominantemente de esquerda e, portanto, é de esquerda que se está falando. Agora pense aqui comigo. Nós temos aí, sei lá, talvez uns 500 mil professores de ensino médio no Brasil. Será que todos os professores do ensino médio são professores de esquerda? Será que todos eles estão falando de socialismo dentro da sala de aula? Porque se 500 mil professores forem de esquerda, aí me parece que há algo de podre no reino da Dinamarca. O que tem de tão ruim na direita que todos os professores são de esquerda? O que tem de bom na esquerda que todos os professores são de esquerda? Perceba que, no mínimo, nós teríamos que sustentar uma teoria maluca de que 500 mil professores de ensino médio estariam falando sobre filosofias de esquerda. E a gente sabe que isso não é verdade. Nas escolas existem professores de direita e de esquerda. Você sabe como é que se combate uma filosofia de esquerda ou de direita? Com a apresentação do contraditório. É, é dessa forma que a gente faz ou desfaz qualquer filosofia, não colocando mordaças. Não é proibindo a discussão de qualquer assunto que nós vamos construir eleitores conscientes. Veja que absurdo. Disse que um jovem de 15, 16 anos, 17, que é a idade mais ou menos que os alunos das escolas públicas chegam ao ensino médio, disse que ele é muito novo, está despreparado para receber esse tipo de informação. Mas veja que a Constituição de 1988, ela possibilita um jovem de 16 anos votar e torna obrigatório com 18. Por que esse jovem já pode votar para presidente e não pode ouvir discussões políticas? É esse tipo de eleitor que nós queremos produzir? Pessoas que, do ponto de vista legal, podem votar, mas não podem ouvir discussões políticas? Que tipo de eleitor nós estamos construindo? Se queremos construir pessoas politizadas, é discutindo políticas que nós vamos fazer isso e não colocando mordaças para que as informações não sejam dadas. Você só pode combater o criacionismo com o evolucionismo. Você só pode combater qualquer coisa com o contraditório e não com a proibição. Você quer evitar que as crianças contraiam doença sexualmente transmissível? Você tem que falar de sexo. Você não pode proibir falar de sexo, porque dessa forma você vai apenas estar construindo praticantes ignorantes do sexo.
Se as pessoas vão fazer sexo, que saibam o que estão fazendo. Portanto, não podemos permitir que políticas conservadoras, aliás, conservadoras não, porque conservadorismo não é tão nocivo quanto as políticas reacionárias. É isso que é, na verdade, políticas reacionárias. Porque os conservadores querem deixar a coisa estagnada. Os reacionários querem voltar no tempo. Porque essa mordaça que estão querendo colocar em nós, ela é da ditadura militar, que na verdade proibia nas escolas de ensino médio o ensino de filosofia e de sociologia. E sabe por quê? Porque essas matérias versam sobre comportamento, sobre sociedade, sobre política, sobre religião, sobre certo, sobre errado, sobre racismo, sobre tantas coisas que nós precisamos fazer. Não era interessante para os militares que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de informação. Portanto, essas matérias foram suprimidas do currículo escolar. É isso que estão querendo fazer. Políticas reacionárias. E se bobear, aí a gente volta para a República Velha, que foi de 1889 até 1930. E daqui a pouco o voto vai ser aberto. Daqui a pouco vão colocar em nós o cabresto de novo. E aí a gente vai continuar retrocedendo. E aí a gente chega a 1888, a Lei Áurea vai ser rasgada, as senzalas vão ser abertas e vão querer nos colocar lá de volta. Mas isso nós não vamos aceitar. Não é possível se imaginar políticos que queiram proibir discussões políticas nas escolas. Sabe qual é o resultado desse tipo de coisa? Pense comigo. Quais são as coisas mais populares no Brasil hoje? O que é que predomina a televisão brasileira e até a internet? Futebol e novela. Essas coisas nunca foram proibidas na escola. Nunca se proibiu falar nem de política nem de novela. Aliás, durante o governo militar, na década de 70, é bom que se diga que o governo militar exaltou as conquistas do futebol, o tricampeonato brasileiro vencido em 1970, exaltou o bicampeonato de Fórmula 1 de Emerson Fittipaldi em 1972, o título de campeão mundial de boxe de Éder Joffre, vinculando esses sucessos ao governo militar. Esse tipo de coisa pode falar nas escolas, nas universidades, colocar nos livros didáticos. Não é sem razão que o Brasil é o que é no futebol. Pentacampeão mundial, uma das seleções mais temidas, se bem que agora até está tomando umas porradinhas aí, mas ainda é respeitado no futebol. O Japão, do ponto de vista do futebol, é muito fraco, mas a educação lá é outra coisa. É outra coisa. Aqui nós somos bons em futebol. Nós somos excelentes noveleiros. Big Brother, opa! Daqui a pouco vai abrir até uma faculdade. Agora, do ponto de vista político, nós somos os ignorantes. Sabemos muito pouco. Os nossos alunos se interessam muito pouco. E o que é que os nossos políticos estão fazendo agora, nesse momento? Tentando criar mais barreiras para o acesso à informação. O que eles querem? De volta à novela. A Rede Globo agradece.